Daniel Alves Pena, e eu pretendo trazer uma outra reflexão no dia de hoje, pretendo falar sobre Constantino e o Concílio de Nicéia. Em algumas igrejas, se você falar o nome Constantino, as pessoas não vão ter a mínima noção do que você está falando. Erradamente, né? Porque faz parte do contexto religioso e do cristianismo. Bom, após a morte de Yeshua, de Jesus, o Evangelho foi passado para a mão dos apóstolos, que começaram a difundir o Evangelho através de Pedro, de Paulo, de Tiago, e eles foram difundindo. Paulo foi uma das pessoas super importantes nesse trabalho, na difusão de tudo isso. Porém, todos esses apóstolos, eles foram morrendo, e o Evangelho foi passado adiante por outras pessoas, e percebeu-se que havia uma necessidade de se escrever, de narrar isso, por uma razão simples. Muitas coisas estavam sendo enxertadas dentro do Evangelho, e estava ficando meio perdido, sem rumo, né? Chegava de repente ideias diferenciadas. Um falava que Deus era um, o outro falava que Deus era três, era Deus, e que Jesus Cristo era Deus e que o Espírito Santo também era Deus. Outros criam na unicidade de que não é três, é um só, e uns davam uma máxima para Jesus, outros davam uma máxima para Deus. Então começou a se escrever literalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e as cartas paulinas passaram a ser escritas exatamente para fazer narrativas, para tentar coibir um pouco, né, dos desatinos que estavam acontecendo naquela época, como acontece no dia de hoje, né? Hoje você dorme, acorda de manhã, tem uma igreja na porta da sua casa, ministério, alguma coisa, entendeu? E o cara dormiu e um anjo falou com ele brigou na igreja dele, saiu, fez um racha lá, mete uma placa, ministério e tal, e vai dar gente, entendeu? Qualquer lugar que você disse, olha, você tem problema, eu conheço alguém que vai te ajudar, esse lugar vai encher, porque o que tem de miserável na raça da terra é muito, entendeu? Pessoas com problemas, desempregado, depressiva, o mercado de pessoas com problemas é muito fértil. Por isso que qualquer lugar que você botar lá Ministério X, as pessoas não sabem nem quem é. Eles não sabem nem quem é, eles querem ali, tipo político. Bota lá uma associação onde vai te arrancar o seu dente que está podre, você não quer saber nem quem é o político. Você vai lá, arranca o seu dente podre, depois vai embora para casa e ele que se lasca. E hoje funciona mais ou menos assim. Naquela época não era muito diferente, Paulo faz diversas citações disso aí. Com a morte de todos eles, o tempo foi se passando, passou-se o primeiro século, e aí veio um outro imperador, um deles foi Nero, que tacou fogo em Roma e culpou os cristãos, e a perseguição começou. E lá naquela época, só para fazer uma correção, eles não eram conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Paulo sempre cita isso. Ele pediu uma carta para que se encontrasse os do caminho, ele prendesse, né? Os do caminho parece até estranho, só que Jesus dizia e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então eles passaram a ser conhecidos como do caminho. Até então, à margem do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, não existia essa palavra cristão ou cristianismo, certo? E a perseguição foi se aflorando aos do caminho. E assim se passaram séculos, até chegar ao terceiro século, né? E começou entre o terceiro e o quarto século, mais ou menos, uma perseguição muito forte. Logo depois, no ano de 312, havia um general chamado Constantino, e ele percebeu que Roma estava um caos, Roma estava dividida, Roma foi fatiada em 4 impérios, e um desses impérios que ficava no centro de Roma castigava muito, né, os do caminho, e Constantino começou a ir de encontro a esses imperadores para tentar tomar
também esse império. E numa dessas batalhas, Constantino se perdeu no caminho, ele não sabia muito bem para onde ir, viu que estava de desvantagem. E olhando para o céu, ele viu uma forte luz. Algumas pessoas dizem que é um meteoro, não se sabe precisar o que é. Porém, diz Constantino que lá ele viu um símbolo. Esse símbolo tinha o P e o X, que são as iniciais do nome de Jesus em grego. E Constantino mandou pintar nos escudos dos soldados uma cruz, chamada Cruz de Constantino. Né? Porque, segundo ele também viu uma frase que dizia: com isto vencerás. Assim você vai vencer. E os soldados que não eram do caminho, cada um tinha a sua religião, ficaram meio relutantes em fazer, mas fizeram porque era o general que mandou. Conclusão disso, Constantino foi para uma batalha, né, do Império de Roma, e ele conseguiu vencer essa batalha e todos devotaram essa vitória ao símbolo. E Constantino então começou a dizer que aquilo era uma guerra santa, porque Deus estava com ele. E ele percebeu que aquele sinal era um sinal de Deus através de Jesus Cristo. E a partir dali, os do caminho que eram perseguidos, vai haver algumas mudanças, porque no ano de 313, Constantino vai fazer um edito, que é o Edito de Milão. Ele vai passar a dar direitos, esses do caminho, a cultuarem. E assim foi feito. A maioria não concordou, porque achava aquilo uma heresia de ter mais uma outra religião no meio, porque Roma era um país laico, tinha várias religiões. E ele passou a dar direitos. Porém começou a ter um problema. Que problema era esse? O problema era o seguinte: naquelas áreas existiam vários tipos de cristãos, com pensamentos diferentes. E havia mais ou menos uns 300 bispos, né? Pessoas responsáveis, supervisores de áreas locais. E nessas discussões, Constantino teve que intervir. Ele teve que intervir num problema religioso. E nós conhecemos isso como o Concílio de Nicéia. Nesse Concílio de Nicéia, que foi em 325, Constantino fez o chamado Credo de Nicéia. O que foi decretado nesse credo? Todos os bispos traziam lá os seus pareceres, olha, realmente para ser um cristão, porque até então a nomenclatura já havia bem mudado a visão, porque agora eram seguidores de Jesus, através de Constantino, que estava dando uma força para a igreja. Cada um vinha com a sua visão. Não, Deus é um só, não, Deus é três, Deus é isso, Jesus é só o Filho de Deus, não, Jesus é só um homem, não, Jesus é um profeta. E o que Constantino fez? Constantino pegou aquilo tudo e ele ditou, ele disse o que seria o credo niceno, o credo da igreja. E ali foi formada a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, uma igreja católica, e a palavra católica quer dizer universal, uma igreja universal, que vai abranger todos os lugares, apostólica, porque vem de origem dos apóstolos, né? O que os apóstolos ensinavam, o que os apóstolos pregavam, romana, porque era de Roma. Então assim surgiu a igreja. E o credo que Constantino disse, e o credo que ele falou, é o mesmo que você segue na sua igreja, entre aspas, chamada protestante. Foi assim que iniciou. E ali eles se reuniram para saber quais eram os livros que poderiam entrar na Bíblia. E Constantino fez parte disso, separou algumas pessoas. Depois de separados esses livros, que é o que nós temos na Bíblia, fora alguns que não estão aqui, que depois foram removidos na visão protestante, que é Tobias, Macabeus. O tempo foi passando e do terceiro para o quarto século aconteceu uma coisa interessante. Até então a igreja, eu vou tentar primeiro explicar para você a razão e a origem dessa palavra, para que você não possa me interpretar mal. Na Grécia, igreja era assembleia, reunião de pessoas, seja em que lugar fosse. Se numa praça estivesse um grupo seleto de pessoas, ou um grupo de pessoas para falar sobre qualquer assunto, o tema era chamado de igreja. Então igreja é reunião de pessoas. Isso na Grécia, não tem nada a ver com religião. A palavra é grega, o sentido da palavra é grega.
dentro de um local político, onde ia haver reunião de pessoas para falar sobre política. Aquilo ali era uma igreja. Eram chamados para fora, não é? Tem gente que acha que chamado para fora é você está dentro da igreja e alguém te chama para fora. Não. Chamado para fora é você sai de dentro da sua casa e vai lá porque vai ter reunião. Se você não for, você vai ter um problema. Porque aquilo, no meio de alguns evangélicos, é chamado de santa convocação. Deus fez diversas vezes isso, essa convocação. De chamar para fora de suas casas essas pessoas para ir ouvir o que se tinha para dizer. Isso era igreja. Então, igreja era um grupo de pessoas com a mesma visão para discutir um determinado assunto. Não era um prédio. Não era o prédio que era a igreja. A igreja era um grupo de pessoas com uma visão única dentro de uma temática, né? Eles foram ali por uma razão. Isso era a igreja. Até então, todos os do caminhos, né, conhecidos entre aspas como cristãos, eles se reuniam em casas. As igrejas eram nas casas, né, na casa de um, na casa de outro. Juntou 2 ou 3 pessoas numa reunião, é a igreja. Porque a igreja, na realidade, não é um objeto, um prédio. A gente dá esse nome. Na realidade, o nome é templo. A igreja mesmo somos nós. A reunião de várias pessoas, porque existe uma diferenciação. A igreja com I maiúsculo é o templo, é a construção. A igreja com I minúsculo é a pessoa, o ser. Todas as vezes que você estiver lendo algum texto, que você vê que a igreja está com letra maiúscula, faz-se referência à construção, à idealização de templo. Todas as vezes que você vê com letra minúscula, a visão está falando de você como pessoa. A sua igreja, se é com I minúsculo, é você. A sua igreja, se é com I maiúsculo, é o local onde você congrega. Tá bom? E o que aconteceu? Constantino foi que editou tudo isso. O Credo Niceno. Ele falou que Deus era 3, né? Ele que gerou essa visão de trindade, de triunidade. Essa visão vem de Constantino. Juntou-se lá os teólogos da época e chegaram com Constantino, decretou isso e passou a ser assim. Só que Constantino nunca foi crente, nunca se converteu, porém ele participava de todo o contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais à frente, Constantino, para morrer com 67 anos, foi então que ele se batizou, porque na visão de Constantino, pagã, o batismo tirava de você toda a culpa. Então ele deixou para se batizar no final, porque já tinham feito um monte de besteira. Mandou matar a mulher, mandou matar o filho. Então ele ia se batizar, o pecado ia ficar na água, ele ia para o céu, uma visão bem tola e bem pagã. Mas essa era a visão de Constantino, pai da Igreja Católica e do cristianismo. Esse camarada que criou o cristianismo. O cristianismo não foi criado por Jesus. Certo? Para você entender o contexto dessa história. Mais na frente, houve outro dilema muito grande com o imperador que substituiu Constantino, que agora me falhou a memória o nome dele. E para resolver aquela bagaça, aquela bagunça, o que ele fez? Ele juntou, separou todos os livros. Quais são os livros? São esse e tal. Qual é o credo? Esse tá bom. Então o negócio é o seguinte, a partir de hoje, para ser cristão tem que estar dentro desse perfil. Se estiver fora, não é mais cristão. Porém, os do caminho não aceitaram isso. Eles não aceitaram a colocação de Constantino dentro dessas visões. Eles não aceitaram, por exemplo, a criação de templos, porque foi Constantino que começou com uma ideia de criar templos, e os templos eram exatamente criados em locais pagãos. Por exemplo, um dos grandes templos construídos por Constantino, lá em Roma, é a Basílica de São Pedro, que está lá até hoje, onde é base da Igreja Católica. Foi um pagão que construiu no lugar pagão, onde tem um símbolo de um obelisco, que é uma homenagem a Júpiter, que ele fez. Ele sempre fazia essa mesclagem, né, como Deus Sol. Por isso que tem aquele solzinho atrás da imagem de Jesus o tempo inteiro. Entendeu? Então existe uma visão mística que ele impregnou no meio de tudo isso aí. E aí esse novo imperador falou, olha, a partir de hoje, quem não seguir esses livros ou não andar dentro dessa linha não é cristão. E aí, meu querido, os cristãos, glória a Deus, aleluia, da época, começaram a perseguir a todos que não rezavam dentro da mesma cartilha constantiniana. O que eles faziam com essas pessoas que eram os do caminho?
Eles passaram a perseguir essas pessoas, matavam essas pessoas, exilavam, tomava tudo que essa pessoa tinha, virou caos. Mais à frente você vai ver que vai ter as cruzadas, outras perseguições, porque aí só existe uma igreja, uma religião e um imperador. Essa religião é o cristianismo. Esse imperador é Constantino. E aí virou uma máxima. Qualquer pessoa que se colocasse diante disso estava banido. Um grande exemplo de cristianismo. Um cristianismo que matava as pessoas que eram desconformes com a sua visão. Como tem muito no tempo de hoje, muitas pessoas falando assim. Essa visão ela é tão forte, tão enraizante, que hoje até os protestantes estão assim. Só a minha igreja que presta. Você vê num bairro tem 20 igrejas, você não consegue reunir esses pastores num lugar só. Por uma razão simples, tem sempre um melhor que o outro. Não, lá é assim, aqui é assado. E no meio de tudo isso aí, meus queridos, os caminhos ficaram fugindo, sendo perseguidos por tudo isso aí. E continuaram cultuando escondidos, continuaram ainda sendo perseguidos. A Igreja Católica Apostólica Romana virou um império, como até é no dia de hoje. E mais à frente, em 1517, dentro do catolicismo, aparece um camarada que vai gerar o que a gente conhece como protestantismo, né? Esse camarada se chama Martinho Lutero, que também era um padre, estudou muito, com uma boa visão, porém ele não tinha visão clara sobre o que ele fazia. O que ele queria era simplesmente protestar contra aquele sistema. O sistema que para ele estava falho. Por quê? Porque até então era Jesus e os apóstolos, depois os dos caminhos, e depois eles ficam à sombra e surge uma nova igreja, uma nova religião, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E no meio disso tudo, Martinho Lutero começa a perceber que existem coisas ali dentro que não tem nada a ver com o que tinha nos escritos sagrados. E ele gera um protesto muito grande. A visão de Lutero não era gerar uma nova religião, pelo contrário. Ele estava dando um basta aquilo tudo, ele já não estava mais aguentando aquilo. E quem já leu sobre a história sabe que gerou-se uma outra igreja oriunda do protesto de Lutero, que foi a chamada Igreja Protestante. Então pegaram lá o que dava para aproveitar da Igreja Católica, trouxeram para dentro da Igreja Protestante, que foi na Alemanha, e ali começou uma guerra entre os protestantes e os chamados cristãos. E o bicho pegou feio, foram muitos anos, muitas mortes. Lutero ficou desesperado com aquilo, porque não era aquilo que ele queria, a visão dele não era essa, né? Só que uma religião se achava melhor que a outra, que o meu Deus é melhor que o seu, que a minha visão é melhor que a sua. Eles mexeram em tudo isso, mas o credo nicênico veio para dentro da Igreja Protestante. E assim surgiu a Igreja Batista, a Anabatista, e vem por aí afora toda essa sequência. No meio de tudo isso aí, o credo niceno ainda está no meio da igreja. Atos rituais, vou te dar alguns exemplos. Quando você vai iniciar o culto, se é um culto normal na igreja protestante, você vai ver que alguém faz uma oração introdutória, canta três hinos, depois tem uma devocional, depois em algumas igrejas tem oportunidades, algum ministério de louvor, ministério disso, ministério daquilo outro. Quem criou isso? Isso veio daqui de dentro? Pegaram uma Bíblia, estava lá? Não, não tem nada a ver. Martinho Lutero foi uma das primeiras pessoas a fazer isso. Ele falou, vai ser assim o culto. E a partir dali, você está cultuando baseado nisso. Logo depois disso, Calvino também deu um pitaco para dar uma mexida, Zwingli também deu uma mexidinha aí, e criou-se aquele ritual, o ritual religioso. E o nome cristão, que vem de Constantino, da criação da igreja cristã, né, vem acompanhando o protestante. Então o protestante também ele é cristão. Por que ele é cristão? Porque ele é uma fração da igreja que Constantino criou. Só isso. E por que eu falo isso? Porque Jesus ensinava direto a palavra, pela boca. Ele não tinha nada, ele não tinha livro,
Ele nunca pregou religião. Quando alguém falava assim, oh, olha aquele prédio, olha aquele templo, eu destruirei isso aí. A Bíblia diz que Deus nunca habitou em templos feitos com mãos humanas. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao lugar, eu estou fazendo uma crítica à forma de visão como é feita. E aí, meu querido, o que acontece no meio de tudo isso aí? Nasce a igreja protestante híbrida, porque dentro dela 40 ou 60% tem a visão católica de tudo que é feito, a benzeção, tudo que está ali dentro. Né? Logo após a morte de Pedro, segundo a igreja católica, 2 Timóteo capítulo 4, não me lembro agora o verso, Paulo cita Lino, e segundo os historiadores, Lino foi o próximo papa após Pedro, porque para a igreja católica, Pedro foi o papa da igreja, o primeiro papa. É até meio estranho, porque Pedro era casado, tinha mulher, tinha sogra. A partir de lá não podia mais, entendeu? Era algo totalmente diferenciado. Dentro do protestantismo, todo aquele emaranhado de coisas que eram de lá, que veio para o meio, foi continuando e foi se levando. E assim foram surgindo várias outras pontas de cristãos, seguidores de Cristo, mas na realidade não é seguidor de Cristo, é seguidor de Constantino, porque tudo que você vive hoje, 60% veio de lá, dessa herança. No protestantismo não foi criada a igreja do crente, não. Foi criada uma igreja parecida com a igreja católica, com algumas coisas que eles tiraram. Até a forma de batismo e de visão continua a mesma. E para dentro de nós veio a mesma linha. Lá era alguém que mandava, que era um padre. No nosso meio é o pastor. Alguém que também vai reger, vai fazer as coisas funcionarem. Ele também tem o seu clero, o seu alto clero ali no meio. E tem os que ficam no banco, então tudo emana dele. E aí começa uma sequência de coisas que eu nem vou falar nesse vídeo, eu vou deixar para um próximo para não ficar muito extenso. Que às vezes não dá para a gente conceber, entender dentro do Evangelho. E qual é a minha análise? Para mim entender a palavra, eu não preciso de uma religião, muito menos do cristianismo. Esse cristianismo, por isso que eu fiz questão de frisar isso, esse cristianismo de Constantino, de um cara que decretou a minha profissão de fé, o meu credo. O meu credo não é esse que vem de Constantino. O meu credo vem daqui de dentro. Então, quando eu tenho, isso aqui seria a religião, gerada dentro de Constantino, na visão de Constantino, com o credo de Constantino, com os dogmas, com as tradições, com a cultura, tudo de lá, tudo aqui dentro. Quando eu pego a religião e coloco aqui, ó, sobre a Bíblia, eu vou fazer aqui bem para você entender, e sem isso aqui eu não consigo chegar ao Evangelho por uma razão simples. Por mais que ali diga uma coisa dentro da palavra, vai depender da religião que eu estiver. É uma lupa que vai dizer para mim, que vai me direcionar se eu posso ou se eu não posso. É a religião que faz isso. Agora, se eu fizer isso, eu tenho acesso direto às Escrituras. Amém? Então esse é o vídeo que vai ficar hoje para nossa reflexão, para nossa análise. Eu vou dar continuação a este tema, a este assunto, falando um pouco mais claro sobre o que eu pretendi na realidade com esse vídeo, né? Mas que o Eterno possa nos abençoar e que a gente possa continuar caminhando com a visão de Evangelho, não com uma visão ditada por imperador de Roma. Até a próxima.